Saudações, pessoal! Esse aqui é o canal Atirando.com. Estamos dando andamento nas entrevistas com personalidades aí do meio do mundo do tiro, amantes do tiro. Enfim, estamos aqui com o Neto novamente, já fizemos outras entrevistas com ele. Você pode ver no histórico do Facebook ou no histórico do YouTube, ok? E vamos falar hoje sobre o SFPC. Que muita gente fala, esse porte aqui de trânsito é do Exército, mas muita gente não sabe o que é o SFPC. E o Neto vai falar um pouquinho pra gente disso daí. Bom, pessoal, quando a gente fala que é o Exército Brasileiro responsável por controlar toda a atividade de tiro esportivo no Brasil e as armas dos respectivos atiradores, alguns imaginam, mas o Exército não é para proteger a pátria, o Exército não é para guerra, aquela coisa toda. Então eu acho importante deixar claro aqui que dentro do Exército existe um setor que chama-se SFPC. É um setor totalmente burocrático, ao contrário do que os militares estão acostumados a trabalhar. Os militares realmente são treinados dentro das suas armas, infantaria, artilharia, intendência, engenharia, cavalaria, e para atuar nisso realmente, na defesa da pátria e tudo mais. Porém, esse setor de SFPC havia que ter sido criado para controlar as atividades com produtos controlados no país. SFPC significa Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, ou seja, armas de fogo, munições, produtos químicos que possam oferecer algum risco se forem manuseados de forma indevida. Então, o Exército criou o setor de SFPC, e é nesse setor que são feitos todos os trabalhos referentes ao tiro esportivo e aos seus atiradores no país. No SFPC são direcionados militares de todas essas armas que eu disse para o setor de SFPC. E por que eu estou falando de SFPC? Porque, pessoal, imaginem só a dificuldade de um militar que não foi treinado para trabalhar com burocracia, com a parte principalmente de lidar com os civis, que são os atiradores, e com todo tipo de burocracia, das mais variadas e de todas as sortes possíveis que os senhores podem imaginar. Para o militar isso não é fácil, não foi para isso que ele foi preparado. Então é por isso que eu faço questão de deixar aqui claro o meu elogio, a minha estima, a minha consideração e o meu agradecimento para todos os setores de SFPCs do Brasil, porque realmente, pessoal, esses militares, eles são eles quem analisam toda a documentação para quem quer ter um CR, que fazem a conferência, que vê se aquilo está certo ou errado, que não pode deixar passar uma vírgula que esteja errada, que fazem a análise dos mais diversos pedidos sobre armas de fogo, prática de atividades com produtos controlados. Então os SFPCs têm que ser muito respeitados. E digo mais sobre os SFPCs, são pessoas que, apesar de estarem fora dos seus nichos, desses militares, pela própria doutrina nos quais eles são treinados, eles fazem com o máximo de perfeição possível o seu trabalho. São pessoas que se esforçam para que os atletas do tiro, os atiradores, continuem com seus direitos, praticando o seu esporte de maneira livre, assim como deve ser num país democrático, entendeu? Em que o povo é livre, e o Exército sempre respeitou muito isso. Então esse pessoal de SFPC tem que ser muito respeitado, porque se vocês soubessem as condições adversas que eles trabalham, principalmente no passado muito recente, todos os SFPCs do Brasil, eu posso garantir, estavam sem recursos, sem contingentes, e às vezes, eu vou citar aqui um SFPC muito próximo de mim que eu conheço, a 14ª Circunscrição do Serviço Militar de Sorocaba. O SFPC de lá, ele sempre fez das tripas ao coração para manter o direito dos atiradores e a velocidade de análise e deferimento e de resolução dos processos o mais rápido possível. Apesar de faltar contingente, apesar de faltar
recursos para esse setor. Então esses militares estão de parabéns. Tanto é que o SFPC é tão complexo para um militar que não está treinado para isso, que quando ele acostuma nesse setor, eu vou citar um exemplo aqui, até peço permissão para o meu amigo Carlos Alberto, capitão Carlos Alberto, da 14ª CSM, do serviço de SFPC, que ele foi recontratado por PTTC. O Exército recontratou ele depois que ele foi para a reserva, porque é uma pessoa que entende desse assunto e que tem muito do seu trabalho, da sua experiência, a oferecer para a população, para os atiradores, entendeu? Então agradeço ao capitão Emídio, agradeço ao Major Caldas, ao Furlan, ao sargento Fábio, o Fabiano. Esse pessoal tem feito um trabalho esplêndido na 14ª Circunscrição de Serviço Militar de Sorocaba, no setor de SFPC, claro que com a autorização e o consentimento do comandante, que quero deixar aqui as minhas estimas, meus mais profundos agradecimentos. E esse pessoal, o Carlos Alberto, o capitão Emídio, o Major Caldas, tem trabalhado de maneira esplêndida nos últimos meses. Os processos que tinham 900 processos por analista, eles conseguiram zerar isso praticamente, então está andando de maneira espetacular. Gostaria muito de agradecer aos senhores aqui, parabenizá-los pela sua força de vontade de fazer esse esplêndido trabalho e em nome de todos os atiradores, para vocês terem uma ideia, quem está assistindo, eles devem ter aproximadamente 130, 135 cidades sob sua jurisdição. É muito processo, gente. E esse pessoal, com punho de ferro, com uma competência extrema, está tocando de maneira formidável esse serviço. Então fica aqui a minha continência e o meu agradecimento em nome de todos os atiradores dessa região, a esses grandes profissionais e amigos a que eu acabei de citar agora. Então, e você falou aí da burocracia, né, que tem bastante burocracia. O que você acha que poderia melhorar na burocracia? Porque muitas vezes a burocracia não é o Exército, não é o SFPC que cria. É o governo que acaba criando toda essa burocracia para uma pessoa, um cidadão do bem comprar arma ou para praticar o tiro esportivo. O que você acha que pode melhorar para ficar mais sério esse processo aí? Olha, primeiramente, graças a Deus que esse setor caiu na mão do Exército. Porque se não fosse cair na mão do Exército, aí sim você iria ver o que seria burocracia. Porque muita gente confunde que quem cria as burocracias é o Exército Brasileiro. Não. O Exército Brasileiro ele tenta facilitar dentro da lei, obviamente, porque é um órgão legalista ao extremo, de maneira a facilitar o máximo possível. Não chegando ao que muita gente gostaria em matéria de liberalismo, mas o mais próximo possível em facilitar a vida do atirador. Na realidade, quem cria toda essa burocracia são as legislações indevidas, as coisas que não... Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento contra a vontade da população, você chama isso de democracia? Então, quem cria isso aí? É essa mistificação das armas de fogo. É esse imbróglio que foi criado nos últimos anos, na última década, para desarmar a população. Assim como foram feitos em todos os governos onde existiram massacres em massa. Primeiro desarmam-se as ovelhas para você fazer o que bem entende. E graças ao bom Deus, tudo isso está indo por água abaixo agora. E nós vamos cada vez mais avançar nesse sentido. O nosso povo vai sim, está tendo, graças ao Exército Brasileiro, e vai sim ter o seu direito de escolha e liberdade. Para melhorar tudo isso, basta desconstruir as mentiras que foram criadas durante os últimos anos, a última década, principalmente com esses governos que nós vimos, né, o maravilhoso resultado que gerou para a população brasileira. Eu acho que quanto a isso aí, não há discussão. Basta desconstruir todas essas mentiras e cultura, gente, cultura. É como eu mostrei aqui anteriormente, eu tenho medo disso, que isso mata. Não, isso não faz nada. Sou eu quem manipulo. Então é cultural. Desconstruir essas mentiras já é o suficiente para que nós tomemos um caminho no rumo do progresso. Show. É isso aí. Então, obrigado mais uma vez. Imagina. Lembrando, vamos acessar o Facebook do Neto, Facebook da Atirando.com, o Facebook da Artile, na verdade, né? Que vai ter outros vídeos
da série de entrevistas que fizemos com o Neto aí, e também no atirando.com aí, o mundo das armas e outras entrevistas, ok? Forte abraço, galera, obrigado, hein? Forte abraço a todos aí, um abraço a todos, inclusive aos especialistas de plantão que vão me criticar até dizer chega. Eu acho muito salutar isso, porque se não fossem vocês, a gente não poderia usar o contraponto da... Lembrando que o canal tá aberto para quem é do contraditório aí, quiser falar alguma coisa, quiser fazer entrevista, for de São Paulo, lógico, ou quiser que a gente viaje, quiser mandar, a gente vai atrás para fazer uma entrevista aí. O canal não está fechado a ideias contraditórias, logicamente tudo com muito respeito, e a gente vai colocar os contrapontos e chegar no consenso, porque quem gosta de arma, estamos remando junto, não estamos contra. Mas fica aqui a minha continência, o meu carinho, o meu respeito para aqueles que gostam e para aqueles que não gostam. Porque fácil é ser pedra, difícil é ser vidraça. E eu estou aqui na posição de vidraça e não tem problema nenhum nisso, pessoal. Fiquem à vontade para criticar e para dar os seus likes aí. No que precisar de mim para não construir dificuldades para vender facilidades, eu estou aqui. Ok? Um grande abraço a todos. Valeu, até mais.